Olá, tudo bom, Samurai? Meu nome é Guilherme Mendonça, esse aqui é o Samurai Cast e esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Eu vou começar hoje, o assunto que a gente vai falar hoje vai ser sobre os rituais matinais. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o que a gente vai falar nesses podcasts. Então, de toda forma, eu acredito que a gente vai acabar falando sobre performance, tá? Mas isso engloba vários setores, porque performance é uma palavra grávida. E o que é uma palavra grávida? É uma palavra que pode abranger muitos significados, de certa forma. Então a gente vai falar aqui sobre coaching, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre cultura organizacional, vai falar sobre vendas, vai falar sobre gestão do tempo, empreendedorismo. Sempre que eu perceber que algum assunto pode estar correlacionado com algo disso que eu acabei de falar, eu vou trazer para cá. Então, vou trazer especialista mais para frente. De certa forma, feito eu coloquei na descrição do podcast, isso aqui é meio que um bate-fora, Então, é meio que um happy hour com um grande amigo seu, Porque depois de 5 anos trabalhando com executivos e donos de pequenas e médias empresas, trabalhando com executivos de multinacionais, trabalhando com autônomos, trabalhando com mães, com alunos na área de medicina, eu posso falar para você que eu já atuei nos mais diversos mercados de coaching. Eu comecei do absoluto zero. Eu posso dizer que verdadeiramente, ficou simples para mim entender que tudo tem a ver, tudo começa com pessoas, Independente da perspectiva, que seja, tudo começa com pessoas. E quando aqui dentro, quando eu falo aqui dentro, você não está vendo, mas eu estou apontando para dentro da sua cabeça e dentro do seu coração, dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, Quando aqui dentro não está bem, é meio difícil as coisas fora tá bem. Às vezes até pode estar, em alguma área da vida, Eu já vi alguns profissionais que estavam destruídos no relacionamento familiares, destruídos no casamento, e ele catalisava aquilo, para as vendas, por exemplo, vendia muito bem, mas aquilo ali dava um bust, vamos chamar assim, por pouco tempo, porque logo em seguida ele começava a não conseguir manter a rotina, porque aquela falta de decisão, aquilo mal resolvido estava atrapalhando ele, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre rituais matinais hoje. Primeiramente, o que são rituais? Rituais são coisas que a gente faz de forma pré-determinada, de certa forma, Isso começa desde a história antiga, as pessoas tinham rituais para tudo. Mas eu não quero entrar um pouco nesse assunto, eu quero falar em rituais que podem aumentar a nossa energia, de certa forma. E que outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: nada que eu estou falando para você sai absolutamente da minha cabeça, tá? Eu estudo muito. E o que é que eu faço? Eu leio e aplico. O que dá resultado, eu replico. O que não dá resultado, eu nem falo, nem comento. Então, o que eu estou trazendo para você é algo que eu realmente testei, tá? Por isso que eu estou falando aqui. Eu era meio relutante em alguns desses pilares que eu vou falar agora, tá? Eu acho que até dá para fazer um podcast sobre cada um desses pilares aqui. Só que primeiro eu vou fazer esse resumão, vamos dizer assim, para você já conseguir colocar em prática hoje, sair daqui já colocando em prática, e eu começo a falar sobre cada um com o tempo, tá? Vou falando sobre outros assuntos e volto para alguns dos rituais, tá bom? Então, eu gosto de fazer esses rituais pela manhã, e, como eu falei, eu sempre vou ser muito honesto contigo. Eu gosto de fazer esses rituais pela manhã, mas nem sempre eu termino ele pela manhã. Por quê? Às vezes acontece de eu dormir mais tarde, às vezes acontece de eu sair com alguns amigos na sexta ou no sábado e acabo não fazendo, mas eu me esforço muito para fazer todos eles todos os dias. Eu até me dou prêmios assim quando eu consigo cumprir, tipo, bater recordes, vamos chamar assim. Por exemplo, um dos rituais, que eu vou falar já já é a meditação. O máximo de tempo que eu consegui meditar sem parar, vamos chamar assim, foram 98 dias. Nossa, eu tive muito resultado com isso. Então, sempre que eu ultrapasso algum limite, eu me dou um prêmio, é tipo uma âncora positiva, Mas vamos lá, por que do ritual? Porque basicamente tem coisa que a gente faz, que aumenta a nossa energia. Não sei se já aconteceu com você, Mas são âncoras positivas na nossa vida. Tipo, você às vezes, sei lá, sente um cheirinho de bolo de cenoura, você lembra da casa da sua avó, você sente um perfume, lembra da sua namorada, seu chefe chega falando alguma coisa, você já sabe que é o dia da pizza. Enfim, são alguns gatilhos mentais que a mente da gente vai computando. E não é algo que a gente meio que definiu, que queria que isso acontecesse, Mas simplesmente acontece. A gente vai criando âncoras.
E o fato é que a gente consegue criar âncoras também para aumentar os nossos estados emocionais. Por exemplo, o primeiro dos rituais, né? Eu botei aqui 7 rituais, tem um outro, eu vou falar 8, tá? Eu comecei com 7, mas tem um oitavo aí, que esse é realmente o primeiro de todos, que é simplesmente beber água. Parece besteira, por isso que eu nem não coloquei ele no Instagram, né? Esse podcast veio de um post que eu coloquei no Instagram. Eu nem coloquei ele porque parece tão simples, mas poxa, como isso mudou a minha vida. Né? Só o fato de eu beber 600 ml de água, eu comecei com 400, tá? Eu não conseguia beber 600. Hoje eu já consigo beber 600, minha meta é beber 700 pela manhã. O que é que aconteceu? Para ir ao banheiro tá ficando muito mais fácil. Né? Eu já sempre tive dificuldade com prisão de ventre, mas para algumas mulheres, eu sei que vão escutar esse podcast, nossa, só de fazer isso você já vai aliviar um bocado. Mas além disso, basicamente aumenta a minha fome pela manhã, então eu consigo comer mais e melhor pela manhã. Sem falar que isso melhora a alcalinização do nosso sangue, quase que não saía, né? Que isso vai gerar vários processos na questão de absorção dos alimentos, melhorar a tua capacidade cognitiva. Parece besteira, mas é muito importante beber água, se hidratar o máximo possível. Eu falei de mulheres, né? Então vou contar mais uma história aqui engraçada sobre isso. Né? Fala-se que a maioria das pessoas tomam decisões equivocadas quando vai chegando tarde da noite. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa está desidratada, né? E a mente da gente o corpo da gente tem 70% aproximadamente de água, né? Então as mulheres quando estão no período de TPM, muitas vezes os homens não percebem, mas as mulheres estão fazendo mais xixi, né? Urinando mais e estão perdendo sangue de certa forma. Então mulheres, não se culpem, né? Vocês estão desidratadas também, tirando os hormônios que estão à flor da pele, tem essa questão de desidratação. Parece besteira, mas isso são pequenas. Isso que eu estou falando aqui para vocês são pequenos detalhes que aumentam 1%, 0,5%, 0,7% a tua performance, mas quando somatiza tudo ao longo do. Voltando, tivemos um empecilho aqui na gravação, mas como é o primeiro, vai assim mesmo. Então, beba água, faça o teste. O que eu quero que você faça aqui são testes. Teste isso, faça isso durante uma semana. Se não der certo, pare, mas faça, né? Para você dizer para mim que não funciona. O segundo pilar é o pilar da gratidão. Nossa, parece besteira, hoje todo mundo tá botando na hashtag gratidão, hashtag gratidão. Parece besteira, mas não é. Existe um estudo científico da Universidade de Massachusetts, se não me engano, né, pegando para pessoas que tinham o hábito de agradecer, pessoas que não tinham o hábito de agradecer. E, na verdade, quando você começa a agradecer, no começo às vezes é fácil, para algumas pessoas, para outras são difíceis, né? Mas o fato é que com o tempo vai ficando um pouco monótono. E aí é que está o grande segredo da questão. Né? Você começar a ter a visão de olhar positivo as coisas. Parece simples, mas o fato é o seguinte: algumas pessoas reclamam dos seus corpos, né? Reclamam do corpo, reclamam do trabalho, mas o fato é que se ela acordasse no outro dia sem aquilo, né, faria muita falta. Alguém que está acima do peso, se ela perdesse uma perna, ela sentiria muita falta e daria o mundo para ter a perna e ter a barriguinha que ela tem. Algumas pessoas reclamam do emprego, mas dariam um mundo se perdesse o emprego para conquistar ele de volta. Então, agradecer deixa a gente em estado de abundância. Em estado de abundância, a gente consegue perceber as coisas da melhor forma. Terceiro pilar, né? Seria o segundo, mas virou o terceiro porque o primeiro virou a água. Seria a meditação. Né? Hoje o que mais se fala é sobre meditação e é muito mais simples do que você imagina. Eu não vou dar uma aula sobre meditação aqui porque eu vou fazer um podcast só sobre isso. Mas tenta fazer o teste, tá? Tenta fazer o teste de fechar os teus olhos. Tentar fechar os teus olhos e focar na tua respiração por 2 minutos. Apenas 2 minutos. 2 vezes ao dia, durante uma semana. E me diz o resultado que tu vai ter disso. Eu realmente acredito que você vai perceber que isso vai te ajudar a descansar mais, né? E conseguir tomar decisões mais assertivas. Agora eu vou entrar em dois pilares que verdadeiramente eu demorei muito para colocar em prática. Um pilar, que é o pilar número 4, que é o da autoafirmação, e o pilar 5, que é o da visualização. O pilar da autoafirmação é você falar coisas sobre você que te empodera. Né? Não sei se você já viu aquele vídeo, né, que bombou um tempo atrás no Facebook, né, de um pai e uma filha, né? Eles, ele pegava botava na frente do espelho e falava e ela repetia, né? Eu sou linda. Ela falava, eu sou linda.
Aí ele, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu mereço, eu mereço. O que é que acontece, né? O mundo da gente é um mundo de escassez, pessoal. A gente vive em escassez, basicamente. Tem uma ou outra pessoa que vive em abundância, mas a gente tende a querer mais, nunca é o suficiente. E muitas vezes isso acaba acontecendo porque a gente não tem convicção sobre nós mesmos. Então, basicamente, eu crio uma lista de autoafirmações de coisas que eu já escutei da minha mãe, coisas que eu já escutei do meu pai, de amigos, né? E de coisas que eu sei que eu tenho dentro de mim, ou de coisas que eu quero me tornar. Porque a mente da gente, por exemplo, você já percebeu isso? Enquanto você está sonhando, você não consegue saber o que é sonho, até acontecer uma coisa muito louca. Então eu falo, você é uma pessoa decidida, você pode, você merece ser rico, você pode, você merece prosperar. Você é um dos melhores coaches do Brasil. E o que é que um dos melhores coaches do Brasil faz? O melhor coach do Brasil tem um hábito de leitura. Os melhores coaches do Brasil tem um hábito de criar empatia com seus coaches. E eu começo a falar, eu tenho uma lista, né? Eu não estou com a minha lista aqui. Eu tenho uma lista de coisas que eu falo para mim mesmo, né? E querendo ou não, minha mente ela vai criando sinapses para isso. Esses dois que eu falei, né, são os mais difíceis para mim, eram os mais difíceis, porque eu não acreditava muito nisso. Então eu fiz o quê? Eu experimentei. Eu fiz o que eu estou pedindo para vocês fazerem, experimentar. E a de visualização é de realmente fechar os olhos e imaginar eu já realizando algumas coisas. Né? Tem algumas tarefas que eu tinha que fazer e eu não queria fazer por não achar legal, então eu fechava os olhos e me imaginava fazendo aquilo. Né? Isso mudou muito, 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 muito mesmo minha rotina. Né? Visualizando eu chegando em tal resultado. E de verdade minha mente começa a buscar caminhos para isso. Vale muito a pena você experimentar. Experimenta isso por uma semana e fala para mim o que é que tu achou. Ah, esses outros três para mim sempre foi simples. Exercício físico, tá? Anotar duas coisas importantes para fazer no dia e ligar para alguém que eu amo ou ligar para alguém que eu gosto. Exercício físico, algumas pessoas dizem que não gostam de fazer exercício físico pela manhã. Não tem problema. Mas tenta fazer uma série ou duas séries de abdominal, uma série ou duas séries de agachamento, uma série ou duas séries de flexão, o máximo que você puder. E isso dá uma bombeada no teu coração, né, e te acorda de fato. Faz tu ir de 0 a 100. Isso é muito bom. Né? E te ajuda a tomar banho de água gelada também, que eu nem coloquei isso como hábito porque eu ainda não consegui fazer. Ou seja, eu não vou falar para vocês algo que eu não consigo. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço, tá? Então, mas eu percebo que quando eu tomo banho de água gelada, eu desperto melhor, me energizo melhor. Tem alguns estudos científicos sobre isso, eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu começo a ler, vou me apropriando e depois eu começo a implementar e não vou falar nada para você que eu não implementei de fato. Anotar duas coisas importantes para fazer no dia é importantíssimo, porque dá para você esse senso de única coisa. Quais são as duas únicas coisas que vai me fazer ser vitorioso? Sair daqui vitorioso. Então você tenta fazer isso o máximo possível pela manhã. Nem sempre eu consigo, né? Porque tem um cliente que eu atendo pela manhã, então às vezes não dá. Mas o fato é de você buscar essa melhoria diariamente. Imagina você fazer duas coisas importantes rumo aos teus objetivos, teus sonhos diariamente. Com certeza, né, fica muito mais fácil chegar nele ao final do ano do que você não parar para pensar nisso todos os dias. E a outra coisa é ligar para alguém que você ama. Cara, como isso me energiza. Tem dia que eu ligo para minha mãe, tem dia que eu ligo para meu pai, tem vez que eu falo com o Lucas, que é meu irmão, às vezes eu ligo para Ramon, às vezes eu ligo para um amigo que fazia muito tempo que eu não via, mas o fato é que isso aumenta a minha energia. E quando eu falo com essas pessoas, eu tento lembrar porque eu gosto muito delas. Então, eu falei aqui de forma resumida, né? Eram para ser 7, mas foram 8 hábitos aí. E o que eu queria para você é que você testasse, né? Assim como eu dei a oportunidade, né, para o ritual da autoafirmação e da visualização, eu queria que você testasse, tá? Então, eu vou começar a falar aqui todos os meus pensamentos, algo que eu gosto de falar, eu sinto vontade de falar, e vou construindo isso contigo, tá? Porque eu acredito que isso é mais uma plataforma de distribuição de conteúdo, né? Realmente aqui eu não tô falando, não falei literalmente sobre coaching, não falei literalmente sobre liderança, que nem, se bem que você tem que se liderar para fazer isso, né? Mas é muito mais sobre você e você mesmo te performar. Enfim, vamos vendo como é que vai ser a resposta de vocês aí perante essa plataforma aí de podcast, tá bom? Um abração e até o próximo Samurai Cast.